Por que a tecnologia é aliada de muitas empresas de mobilidade urbana? Neste podcast gravado em nosso estúdio móvel no estande da Prodata Mobility Brasil, na Latibus 2022, você vai entender a importância de soluções integradas, programação e controle para diferentes modais. Você sabe o que tem por detrás de um sistema de transporte de passageiros? A Rádio Ônibus do Brasil do Mundo tem a grande honra de receber aqui no mega stand da Prodata Mobility Brasil, a bordo do nosso estúdio móvel, Romano, seja o jovem Romano, né? Obrigado pelo jovem. Bem-vindo aqui ao estúdio da rádio que toca Nem ônibus. tão jovem assim. A minha idade, né? 43 anos. 43, ainda, né? Título de licor espanhol, né? Queria que você contasse um pouquinho a sua trajetória no setor de transporte, que está cada vez mais... se aperfeiçoando ainda mais, né? Sim. Não é à toa que nós estamos aqui num evento, numa feira que está com muita gente com muita saudade do presencial. Quanta saudade. Muita, né? Para poder conhecer as novidades apresentadas ao mercado, tanto para o empresário quanto para os gestores e também para o cliente passageiro, né? Um pouquinho da sua trajetória. Claro, claro. Henrique, um prazer estar aqui conhecendo hoje a Rádio Móvel. Que projeto interessante, inovador. Parabéns, me sinto honrado em estar aqui conversando com você. Bom, eu sou Romano Garcia, eu sou diretor comercial para a América Latina e diretor-geral para o Brasil da Goal Systems. A Goal Systems é uma empresa espanhola com 30 anos de mercado. É uma empresa que se dedica 100% à otimização do planejamento e da programação do transporte público. Para qualquer modal de transporte, aviação, fretamento, aviação também. Trilhos, trens de longa distância, de alta velocidade, trens de passageiro, trem suburbano, ônibus urbano, ônibus rodoviários, enfim, todos os modais que transportam passageiros, nós estamos presentes com os nossos sistemas de otimização do planejamento e da programação. Falando um pouquinho da minha carreira, eu comecei muito novo, né, muito jovem, aos 19 anos, 20 anos, como estagiário de uma empresa de bilhetagem eletrônica do mercado. E dali eu fui efetivado, já levava aí uns 20 anos, né, no segmento de bilhetagem eletrônica, quando eu recebi o convite da espanhola Goal Systems para ser o diretor para o Brasil. E com um ano que eu estava na Goal Systems, assumi a diretoria comercial para a América Latina também. Nós temos bases em Bogotá, para a América Andina, no Chile, para o Cone Sul, e no México, que é México e América Central. Fantástico. Goal Systems é líder mundial em sistemas de otimização, liderança absoluta na América Latina, presente nos principais sistemas como Transmilênio Bogotá, Transantiago Chile, o Metrobus do México, aqui no Brasil, BRT Rio, Metrô Rio, Urbis Curitiba, Florianópolis, Consórcio Fênix, Integra Salvador, Bahia. Estamos na Saritur de Belo Horizonte, Grupo CSC de Juiz de Fora, CPTM, nossa mais recente conquista, o maior projeto da América Latina de otimização para trilhos que transportam passageiros, é esse projeto da CPTM, GV Bus de Vitória, Guarupás, em Guarulhos, eu poderia nomear outros, sou de Alvorada, região metropolitana de Porto Alegre, poderia dar mais nomes aqui, mas enfim, só alguns exemplos de sistemas que a Goal Systems tem ajudado a otimizar pelo Brasil e pela América Latina. A tecnologia disponível hoje para o empresário, para os gestores, só faz sentido se tiver o trabalho que vocês fazem, por exemplo, essa otimização toda, esse gerenciamento de tudo que está funcionando e não pode parar. Sim. É algo que não funciona só hoje e amanhã para. É missão crítica. Sempre, missão crítica, né? Transportar o passageiro. Se a gente pensa que esse bate-papo está acontecendo por quê? Existe um elemento na cadeia da mobilidade chamado passageiro, né? Toda a indústria está aqui hoje reunida pensando em quem? No passageiro. Então, o negócio da Goal Systems ele acontece prévio à operação. Ele é um planejamento. Nesse momento, a gente está coletando os dados da rede, dos trajetos, das linhas, itinerários, paradas, do material rodante, seja ele ônibus, trens, composições, dados, por exemplo, do pessoal de operação, motoristas, cobradores,
o acordo coletivo, as horas de trabalho, as jornadas, as limitantes, as restrições, é como se a gente estivesse preparando uma batida, né? A famosa vitamina, adicionando uma série de componentes que lá no final vai ser um plano de transporte operável. E operável da melhor forma possível. Que precisa ser eficiente, produtivo, não pode falhar. A operação precisa dar conta do que foi programado. Então todo o planejamento acontece pensando na própria operação. Por isso ele é um planejamento operacional. E essas informações coletadas é que possibilitam qualquer empresário de qualquer tipo de atividade fazer esse planejamento e em prática colocar essa execução. Correto, com a vantagem de que a ferramenta oferece a possibilidade, a gente brinca muito que é um flight simulator, né? Não no sentido de voar, mas como se você pudesse simular a sua operação em uma ferramenta que trata cenários. Você pode simular 10, 20, 30, quantos cenários desejar de operação e você irá optar por aquele que for mais seguro, mais econômico, mais produtivo, mas antes de colocar na rua, colocá-lo na rua com segurança. Essa é uma grande vantagem para reguladores e operadores de transporte público. O produto é personalizável também, porque o empresário talvez tenha uma realidade de cidade, de país, de costumes, onde ele precisa personalizar toda essa operação. É possível? Muito interessante a pergunta. Por quê? Porque a Gol Systems, com 30 anos de mercado, ela alcançou 80% de maturidade na solução em relação a atender a todos os requisitos de qualquer modal, de qualquer cidade, de qualquer tipo de operação. No entanto, quando a gente vai para trilhos, essa necessidade de personalização, de customização, ela demanda mais uns 10% da nossa solução. E quando a gente vai para um cliente implantar, ele sempre vai ter uma característica, seja uma regra de negócio, uma regra operacional, uma restrição que é específica e que a gente precisa implementar na ferramenta. Então, entre 5% e 10% de cada implantação, a gente customiza de acordo à necessidade do cliente. No transporte de passageiros, como que é essa realidade? No transporte de passageiros é exatamente como acontece, né? Nós implantamos as nossas ferramentas com esse processo completo de coleta de dados, né? De todos os dados da rede, do material rodante, dos acordos trabalhistas, que são todos parametrizados, e a gente coleta dados da operação do cliente. Hoje em dia é um aspecto muito importante, é a integração entre o planejamento e as ferramentas de operação. Então nós coletamos dados dos sistemas de gestão de frota, dos sistemas de bilhetagem eletrônica, dos sistemas de telemetria, dos sistemas ERP. Coletamos dados de todas essas ferramentas, importamos para a nossa e fazemos as customizações que eventualmente forem demandadas pelo cliente. Com isso ele tem o plano de transporte, ele tem o plano operacional, ele faz as simulações e ele consegue exportar esse planejamento e essa programação para todos esses sistemas de operação novamente. Seja a bilhetagem, seja o ERP, seja a telemetria, quaisquer deles. Bom, mas nós estamos vivendo, o Brasil está vivendo o momento do 5G. Algumas cidades em testes ainda, não é uma realidade que está disponível em qualquer lugar, qualquer área, né? Isso pode trazer benefícios nessa otimização também? O que você espera? O que a empresa espera com o 5G? Certamente. Uma tendência que nós temos na mobilidade é o tempo real. É o tempo real. A tecnologia, a introdução da tecnologia à mobilidade, ela começou a crescer no início dos anos 90. Então, se a gente pensa na bilhetagem eletrônica, por exemplo, ela começou a decolar em 95, 96, e até hoje passa por enormes transformações, principalmente em função da tecnologia, as tecnologias de telecomunicações. E hoje, como o setor já conta com muita tecnologia, nós temos dois desafios. O primeiro deles é como que isso tudo se conversa, como que isso se integra. Porque são vários fornecedores, né? Nós temos a Prodata, nós temos a Gol na parte de planejamento, nós temos a Praxio aqui na parte de ERPs, e eu poderia dar 1000 exemplos. Como que isso se integra? Como usar o melhor de cada uma dessas tecnologias para que elas se integrem e entreguem o melhor delas conjuntamente para o planejador, para o regulador e para o operador. E o segundo desafio é o tempo real. Para a gente comparar previsto e realizado, vai ser cada vez mais útil essa informação, que uma tecnologia como o 5G vai facilitar tanto para a operação quanto para o planejamento, né? Receber esses dados de volta
eles serem retroalimentados e os planejadores, reguladores e operadores rodarem o PDCA daquilo que foi planejado versus realizado, só que em tempo real. Fantástico. Para a gente encerrar aqui, Romano, o Brasil carece muito de infraestrutura. E das minhas visitas às garagens, conversando com os gestores, quem está nesse operacional todo no dia a dia, seja do rodoviário, do urbano, todo investimento que é feito nessa otimização, nessa logística toda, né? Às vezes o Brasil não consegue entregar a infraestrutura necessária para que os resultados sejam 100%. O que esperar do Brasil, que ainda, né, no setor de transporte carece bastante e tudo podia ser muito melhor, né? Como é que vocês estão vendo o cenário brasileiro? Com bastante otimismo, bastante otimismo. Nós passamos pelo momento, talvez o mais difícil que a humanidade já enfrentou, que foi a pandemia. E na pandemia nós vimos que as empresas, as instituições de maneira geral, elas tiveram que se reinventar. Então a indústria da tecnologia, ela também se reinventa constantemente. Ela tem conseguido baratear as novas tecnologias e proporcionarem essa chegada muito mais ágil às pontas. Quando eu falo ponta, principalmente ao passageiro. Né? Quando a gente imaginava que o passageiro ia ter uma experiência tão completa como ele tem hoje em transporte público. Se a gente voltar 10 anos no tempo, isso não era possível, né? O entretenimento a bordo, a roteirização. A roteirização estava iniciando, mas não com essa eficiência que ela tem. Parecia coisa de filme, né? Antigamente. Parecia coisa de filme. E essa integração entre as tecnologias, que cada dia é mais simples integrar as tecnologias. E a pandemia, ela nos mostrou que quando você reage utilizando a tecnologia, isso dá agilidade, isso dá capacidade de resposta, capacidade de reagir à adversidade, e nós ajudamos operadores no mundo inteiro a replanejarem. Uma empresa que teria que recolher 50%, 60% da frota, uma empresa que precisaria analisar a nova demanda, uma demanda que ela nunca teve historicamente, é a nova demanda. Isso foi possível através da tecnologia, que alimentando a demanda, permitia dar a oferta otimizada ao serviço. Então, nós não poderíamos ter outra visão que não fosse muito otimista, em que pese a deficiência de infraestrutura do Brasil, que a indústria está reunida, está trabalhando, está conversando, né? Nós estamos falando aqui com a Prodata, estamos falando com a Praxio, temos parcerias com ambas de como levar essa tecnologia aos clientes primários, que são os reguladores e operadores do transporte, mas ao elo principal da cadeia de mobilidade, que é o nosso cliente, o nosso passageiro. Muito bom. Bom, para a gente encerrar de vez aqui, que falar de uma rádio que toca ônibus, valorizando o setor, mostrando, né, chamando a atenção no poder público, conversando com os empresários, mostrando à comunidade, à sociedade, o que tem por detrás, né? Eu costumo dizer que garagem de ônibus, por exemplo, não tem ônibus, não é um local só para ônibus estacionar. Tem um batalhão de profissionais, de equipes, de infraestrutura, de investimento, né, em tecnologia, para que depois o ônibus saia com total segurança, né? E nem sempre a comunidade, o passageiro sabe disso, não tem essa noção, correto, não percebe. Então o trabalho da Rádio Ônibus nasceu com esse propósito, né? O que dizer de uma rádio que toca ônibus, a Rádio Ônibus? Olha, novamente, parabéns, é uma iniciativa ímpar, é um projeto muito inovador. Eu acho que a simplicidade na linguagem permite levar todo esse trabalho que está sendo feito aos nossos clientes, né, aos nossos passageiros, às pessoas que utilizam os serviços de transporte público e de mobilidade diariamente. Que iniciativa muito interessante, que a gente admira, que a gente apoia, quer apoiar cada vez mais. Eu agradeço aqui a oportunidade de estar com vocês. Novamente, uma honra para a Goal Systems, né, e uma honra para mim também representar a Goal Systems aqui e levar um pouco dessas informações de como as coisas acontecem nos bastidores ao nosso foco, né, que é o nosso cliente da mobilidade. Muito bom. O jovem Romano, obrigado, Romano. Até a próxima oportunidade. E mais uma vez, obrigado pelo jovem. Maravilha. Unindo empresários, condutores, passageiros e admiradores numa mesma viagem. Rádio Ônibus, comando de Henrique Estrada.